Corridas Clássicas. E a corrida clássica elegida, tá certo? Eleita. Elegida, tô louco. Eleita. São as férias. Que época de eleições, meu As Deus. férias que fazem com a pessoa. Férias. Nem tem jornalista nesse programa, Elegíveis. imagina. Você podia ter dado no drible falando elegíveis. Você podia ter falado isso. Aí sim. Foi o México 1986, penúltima etapa daquela temporada. Tínhamos uma briga ali pelo campeonato entre os dois pilotos da Williams, Nelson Piquet e Nigel Mansell, e também Alan Prost da McLaren, que até o GP do México estava em uma situação não tão boa no campeonato, mas após o GP do México se colocou bem para a disputa, para a final, que foi na Austrália. Eu queria fazer uma reclamação antes da gente começar com esse GP clássico, a análise dessa corrida do México de 1986, porque esse quadro ele foi criado única e exclusivamente para a gente ter uma interação grande com os ouvintes. A ideia seria que a gente divulgasse, que o ouvinte fosse lá, assistisse, acompanhasse, mandasse pra gente um e-mail, o que achou, e a gente tá vendo uma queda programa após programa nos e-mails, na participação da galera. Talvez essas corridas por ter sido na sequência e a eleição foi realmente muito em cima, talvez seja essa a explicação. Mas era algo que eu queria ouvir dos ouvintes, se pudesse escrever. Tá agradando? Vocês querem que continue com as corridas clássicas? Isso porque a gente tá vendo que a participação, pelo menos de vocês assistindo e participando e escrevendo, caiu bastante. Então a gente não quer, de repente, ficar aqui dando murro em faca. Se isso não tá agradando a ninguém, ou se tá agradando a uma parcela muito pequena dos nossos ouvintes, de repente a gente pode pensar em alternativas e mudanças. Já que a gente tá chegando no fim do ano, é sempre uma época de renovar, de reestruturar, de repensar o programa. É algo que eu queria ouvir de vocês, ouvintes. Vale a pena manter as corridas clássicas, esse quadro, para a próxima temporada, para o ano que vem? Vocês estão afim, vocês estão empenhados, estão afim realmente de assistir e entrar nessa com a gente, assistir, acompanhar, escrever pra gente? Essa é para vocês pensarem na cama. Mas não quer dizer que a gente não recebeu nada de e-mails aqui, Thiago Santa Rosa. É que nós recebemos. O Marcelo Cesarino diz o seguinte: achei outra corrida muito interessante, com algumas ultrapassagens, mas com muita estratégia, coisa fora do normal para a época. O Berger venceu a corrida, primeira da Benetton e deles, sem trocar pneus Pirelli. Depois o Prost, segundo, fez uma troca. O Senna, terceiro, fez 2 trocas. O Piquet, quarto, fez 3 trocas, todas de Goodyear. Lembrando que o Galvão disse várias vezes que o 5º lugar do Mansell seria descartado, já que na época os 5 piores resultados da temporada eram descartados. O táxi do Piquet ao final da corrida no dia de hoje renderia a punição de 200 posições no grid aos 4, mas seria legal. Só mais um detalhe: para quem teve jeans US Top como eu, dos patrocinadores da época, acho que só existe ainda a Golden Cross. Antes de passar pra você, Rosa, eu só não entendi esse final do comentário do Cesarino. Não sei se você entendeu. O táxi do Piquet ao final da corrida, nos dias de hoje, renderia por... acho que é pegar carona. Sim. Que tá falando? Pegar carona, porque no final da corrida o Piquet ele dá carona pro Patrese, para o Johansson, e se não me engano, vai fugir o nome do terceiro, que vai até em cima do carro. É o Alliot. É o Alliot. Eles estavam tentando, né, pegar carona no Alliot, aí não deu certo, o carro parou também, aí o Piquet deu carona pra geral. Hoje seria até arriscado, porque esses carros dão choque. Lembre-se que tem aquela questão, os carros têm uma luz em cima do Santo Antônio que fica vermelho e verde, um LEDzinho pequenininho que indica se existe corrente elétrica no carro, né? Em algum momento ali tá passando uma corrente elétrica mais forte e aí eles podem tomar um choque. Até aconteceu isso logo na implementação desse sistema novo de motor. Alguns mecânicos tomaram choques ao encostar no carro energizado. Então, nossa, hoje seria assim impossível até dar esse tipo de carona, porque provavelmente os pilotos iriam tomar choques elétricos bem poderosos. E foi uma cena muito legal. Mas interessante, né, o ponto, né?
Assim, mas é interessante, né, o ponto que o Cesarino colocou antes do táxi do Piquet, a questão das estratégias. Realmente não era algo muito comum para a época, mas essa corrida é uma variável imensa, né? O Piquet, por problemas, realmente teve que parar diversas vezes, mas eu queria isso hoje, nos dias de hoje. Eu queria que não tivesse a obrigatoriedade de troca de pneus e que de repente tivéssemos pilotos tentando fazer uma corrida inteira sem trocar pneus, enquanto outros achassem que a estratégia melhor seria ter troca. E eu acho bem interessante. Não sei se vocês gostaram. Só lembrando uma coisa rapidinho, desculpa interromper, que aconteceu há pouco tempo uma carona, né? O Weber com o Alonso em Singapura em 2013, né? O carro do Weber para e ele volta de carona com o Alonso. Não tinha esse avanço do KERS como tem hoje, enfim, dessa parte elétrica, mas o Weber toma uma punição porque ele cruzou a pista correndo, enfim, mas voltou de carona com o Alonso em 2013. E com relação às estratégias que o Cesarino, queria saber a consideração sua, Thiago Santa Rosa. Olha, vamos lá, a respeito da prova, primeiro que eu achei assim, teve essa questão de estratégias diferentes, né? A Benetton com a Pirelli, curiosamente a Pirelli venceu esse grande prêmio, né? Numa época onde o regulamento era mais permissivo. Foram lá, fizeram uma estratégia diferente, mas a prova em si, na questão de ultrapassagens, não teve muitas. Assim, não teve brigas direto, né? Foram coisas mais ali no início da prova e durante a corrida acabou sendo em relação aos carros que se adaptavam melhor ao pneu. Ou seja, essa prova, na minha visão, Cesarino, tem muito mais do que tem hoje em dia de Fórmula 1 do que da Fórmula 1 do que ficou famosa dos anos 80, de competitividade e tudo mais. Até por uma série de motivos, né? A gente tem lá, desde da questão dos carros em si, a pista nova do México, com ondulações, era praticamente a primeira vez que eles estavam correndo lá, ou se não me engano, era a primeira, né? 86 era a primeira volta do México para a Fórmula 1 nessa segunda passagem. 16 anos. Então assim, para eles era algo novo também. Ninguém conhecia, ninguém sabia como ia se comportar os carros também na questão atmosférica, né? Os motores sendo exigidos ali por conta do ar, a grande reta que tem e tem até hoje. Então assim, aquela prova tem muito da Fórmula 1 de hoje, tem muito. Eu não vi essa prova como sendo uma prova tão espetacular. A gente vê várias corridas como essa acontecerem. A grande diferença é você ter forças diferentes entre as equipes, capaz de dar a possibilidade de uma Benetton, que se fosse a quinta força naquele campeonato era muito, acho que até era a sexta força naquele campeonato, atrás até da Brabham, ou da Ligier, melhor dizendo. Enquanto outros carros muito melhores, como Williams, a Williams Honda na época, como a McLaren, que engraçado, né? O resultado acabou sendo essencial para o título do Prost no final do ano, como também para Lotus, né? Assim, é uma situação completamente diferente da Fórmula 1 de hoje, mas característica, a corrida lembra muito aspectos do que vemos hoje nas pistas. Com certeza, eu acho que eu gostaria muito de ver hoje em dia, já que eles estão querendo bater nessa tecla de vários tipos de pneus e 3 pneus por final de semana e cada um tem a liberdade de escolher, tentando abraçar cada vez mais estratégias. Eu adoraria também que implementasse a não obrigatoriedade de ter que usar 2 tipos de pneus, para alguém tentar fazer uma corrida inteira só com um tipo de pneu, por exemplo, ou alguém usar só o mesmo tipo de pneu, deixar mais livre. Eu acho que, não sei, seria mais interessante. Não sei se Bárbara Franzin ou Fábio Campos tem algo a dizer sobre estratégias, tipos de pneus ou algo assim. Acho que não, então vamos continuar com o programa. Acho que ficou um esperando o outro, né? Exatamente, você primeiro.
Não, o que eu tenho pra falar é que corridas são decididas na estratégia, eu me perco inteira, gente. Então imagina uma corrida de 86 que não tinham tantas informações, né? Hoje eu dou graças ao live timing, que me ajuda muito a entender o que acontece nas corridas. Então eu fiquei um pouco perdida, mas assisti, até fiquei meio assim, nossa, mas tá meio desinteressante, né? Aí eu pensei, mas talvez sou eu que não sou a pessoa das estratégias, que não analiso tanto a corrida por esse aspecto, gosto mais de emoção na pista. Mas o final foi bem interessante, eu não esperava, e aí eu entendi porque que era uma corrida histórica, porque algumas provas eu dou uma lida antes de assistir, mas essa eu não li nada, assisti logo no domingo de manhã, então depois que eu fui pesquisar, fui entender um pouquinho o cenário, então eu acho legal porque eu fico, e aí, o que vai acontecer? Por que escolheram essa? Por que essa é clássica? Né, isso é bacana também, eu só entendi no final, então eu fiquei a corrida toda, e aí, e agora? E agora? Não é essa estratégia, não é esse abandono, não é isso. Mas eu entendi no final. Então essas corridas aí mais estratégicas me deixam um pouco... não são as que eu mais gosto. Fábio Campos, alguma coisa a dizer sobre estratégias de hoje com o passado? Não, eu acho que os pneus no passado tinham, claro, uma importância enorme. Sempre tiveram, sempre vão ter, né, em qualquer corrida de carros que se utilize borracha. É impossível que ela não tenha importância. Né, porque não existe uma borracha ingastável, né, não existe uma borracha que não faça diferença. Todas fazem. Mas nessa época era diferente, né, porque o pneu não era um tipo de pneus que decaem um mais rápido do que o outro, né, como é hoje. Hoje o parâmetro é a queda de performance. Qual cai mais rápido, qual cai menos rápido. Nessa época não, nessa época poderia-se, claro, fazer o uso da borracha, poderia se poupar, poderia se esticar também, estratégias, mas era outro conceito do que é hoje. Então... era possível fazer uma Fórmula 1 com duas, né? Esse ano aí que vocês estão analisando, se não me engano, eram duas, né? Não tenho a memória certa, mas sempre me lembro, cito 82, por exemplo, que é um ano com quatro fabricantes de pneus no mesmo campeonato, né? E também sempre lembro aqui no Café com Velocidade os anos 50. Aí, claro, aí é completamente diferente, mas uma época em que a Fórmula 1 já teve 6 empresas de pneu no mesmo grid, 6 marcas diferentes. Então hoje em dia é só esse parâmetro de uma diferença de hoje em dia, porque o pneu era uma coisa, ele tinha uma função antigamente, que era simplesmente ser pneu, resistir a uma corrida. Hoje não, hoje o pneu tem a propriedade, é construído para alterar a performance do carro, enfim, para mudar a dinâmica da corrida, enfim, o pneu é a peça que a Fórmula 1, para não resolver os seus problemas maiores, encontrou de uma maneira mais rápida e eficaz, talvez até mais barata, de tentar chacoalhar as coisas, isso no presente. E você é a favor de duas fabricantes de pneus, por exemplo, como eram em 2005, por exemplo? Não, hoje em dia é impossível, né? Hoje em dia, se for para manter esse conceito, se eu for a favor de duas empresas, eu tenho que ser a favor de mudar completamente esse conceito da Fórmula 1, porque você não coloca duas empresas para na hora que você coloca duas empresas, eu já até usei essa expressão aqui, né? O caminho muda 180 graus, né? Você não pode mais ir para o caminho do desgaste, você tem que ir para o outro caminho, porque nós vamos disputar quem vai desgastar mais rápido? É a mesma coisa que nós vamos disputar quem freia, quem acelera menos, né? Quem anda mais devagar. É totalmente fora do espírito da coisa. Então, para entrar em duas hoje, tinha que jogar essa regra fora. Para jogar essa regra, olha como é que é um efeito dominó. Né? Para entrar mais uma empresa hoje, tinha que mudar essa filosofia. Para mudar essa filosofia, tinha que se mudar os carros. Para se mudar os carros, tem que se mudar o projeto, a aerodinâmica. Então é um efeito dominó. Hoje a Fórmula 1, goste-se ou não, ela precisa do pneu, seja assim. Senão as corridas viram procissões, né, estilo anos 2000. E é um jeito que a Fórmula 1 encontrou de ter boas corridas, como por exemplo Japão e Malásia, que foram duas corridas boas, recentes, por causa justamente de uma, porque a borracha é incandescente no calor da Malásia, a outra naquele dia meio frio, meio molhado, em que os desempenhos variaram bastante. Sem o pneu hoje, a Fórmula 1 ela se acaba por total. Ela não tem o menor futuro sem o pneu. Eu preferia que não fosse assim. É um simples remédio. Sempre uso essa expressão do antídoto. Mas é um remédio que hoje é necessário. Para tirar essa dosagem, é preciso se tratar ao paciente com uma cirurgia muito profunda. E eu preferia a cirurgia, mas a curto prazo, o pneu é o que está salvando.
E eu queria aproveitar o seu comentário, Fábio Campos, fazer uma pergunta pro Thiago Raposo, porque eu peguei gosto por esse negócio, às vezes, de perguntar pros outros. Mas você faz muito bem. Você faz muito bem. E aí eu ouço o seu comentário a respeito de várias fornecedoras, e aí eu olho pro lado da Fórmula 1, você até comentou também, né, a MotoGP crescendo, tudo. MotoGP tem uma fornecedora que, querendo ou não, hoje em dia ela sempre teve o discurso da performance para os seus compostos, que é a Michelin. Aí eu pergunto pro Thiago Raposo, você acha que a Fórmula 1 está perdendo uma oportunidade muito boa nesse momento que ela está se mudando para o ano que vem, de fazer uma mudança nesse sentido, aproveitar e fazer, além da troca da largura dos pneus, talvez abrir uma possibilidade de concorrência e trouxesse uma dinâmica ainda mais interessante para o campeonato? Eu tenho medo de duas fabricantes. Pelo que eu vi em 2005, de que... eu fiquei realmente com medo daquela temporada de ver dois fabricantes. Você tem um carro... esquece 2006? Por que você não lembra de 2006? Em que dois pneus diferentes foram até a última prova do campeonato brigando pelo título? Porque eu acho que 2005 foi muito forte na minha cabeça. De um carro sensivelmente bom, claramente bom, com um piloto indiscutivelmente bom, e que ficou fora da briga pelo título, se não me engano, venceu só uma corrida naquela temporada, né? Sim, que largaram só 6 carros. Então, que largaram só 6 carros. Por causa dos pneus. Porque os pneus derrubou aquele time. Eu estou falando de Ferrari e de Michael Schumacher. Em 2005, eles que vinham de tantos títulos na sequência, em 2005 a borracha não foi das melhores, a borracha da Michelin foi ótima. Aí vejam, escolham que lado que vocês querem ver. E aí eu fiquei com medo do estrago que pode fazer um fabricante não acertar a mão um ano, e quanto tempo ele vai demorar para correr atrás, de repente nunca alcança. Vai ser um fator a mais pra gente não ter equipes brigando num grid. Como teria sido diferente a temporada de 2005 se tivesse em pé de igualdade, se a Ferrari tivesse Michelin também, por exemplo, ali. Então eu fiquei um pouco com medo, mas talvez seja isso, talvez eu esteja sendo radical, pegar só uma temporada como exemplo, mas aquela temporada de 2005 marcou muito negativamente dois fabricantes de pneus na minha cabeça. A sua lembrança é boa, mas um fator para você sempre se lembrar: não se esqueça que 2005 foi uma mudança das mais radicais dos pneus, que era o pneu que tinha que aguentar a corrida inteira. Aliás, classificação e corrida. Né? Então ali foi um conceito completamente diferente. Né? Se jogou um jogo que a Fórmula 1 raramente tinha jogado em campeonatos recentes. O pneu largava e tinha que durar a corrida toda. Então, quando isso mudou... Desculpa, Campos, e com uma especificação completamente diferente também, né? Ele não era slick naquela época. Eram os pneus com ranhuras. Mas em 2006, quando mudou isso, né, quando voltaram as paradas, né, as trocas de pneus, houve uma briga, né? É uma discussão interessante, porque a gente pode pegar bons exemplos, maus exemplos, enfim, é uma reflexão interessante. Mas o 2006 é um exemplo em que deu certo. Aliás, eu sempre digo, todo regulamento para dar certo, e a gente vai falar disso, eu acredito, na MotoGP, todo regulamento para dar certo, ele precisa de, eu sempre uso a expressão sorte, e eu sempre sou muito cuidadoso com essa expressão, porque eu acho que ela é banalizada. As pessoas acham que o motor do Lewis Hamilton quebrou, foi um azar. Claro que não foi um azar, é falta de montagem, erro na montagem, não é azar isso é competência. Mas aí eu uso a palavra sorte sem medo de que, quando você impõe um regulamento, você tem que contar muito com o equilíbrio na produção do equipamento, na produção dos pneus, né? É o azar que a Fórmula 1 tem dado ano após ano, né? Ela joga um regulamento novo, uma equipe dispara lá na frente e ela não consegue resolver isso, ela se engessa. Então, se podem entrar 2 pneus, não podem? O fator sorte, entre aspas, eu espero que o ouvinte entenda muito bem a cautela que eu estou usando nessa palavra, mas se uma produz um pneu lá em cima, outra produz um pneu lá embaixo, o preço é grande, o Raposo está citando isso. Mas se elas produzem parâmetros iguais, como aconteceu na Fórmula 1 já muitas vezes, pode acontecer, sim, pode acontecer uma boa briga. Então é muito 50% para lá e para cá, né? Mas 2006 teve a questão, né, que a Renault teve o carro dela mutilado no meio da temporada. Não sei se aquela temporada teria sido boa se não tivesse o carro mutilado.
Não, mas eles vinham brigando assim. O Schumacher teve uma reação muito boa durante o ano, até Depois antes da questão. Você tá falando do amortecedor de massa, né? Isso, mas o amortecedor de massa foi ali no Grande Prêmio da Alemanha, Grande Prêmio da Hungria. Até ali a Ferrari tinha boas vitórias, tinha feito boas corridas, tinha ganho aquele San Marino 2006, que a gente sempre lembra, né? Tinha ganho a própria Alemanha. Enfim, talvez não fosse... Não me lembro desse San Marino 2006, que meu coração dói. Aí, não tivemos, aí né? Aí eu perdi completamente. Não, é porque... Corridas clássicas, a campanha que eu fiz, eu mostrei, gente. Sim. Vamos assistir 2005 e vamos assistir 2006. É a sequência, é a história, é a continuação, é a parte 1, a parte 2. É o enredo. É o enredo. Tinha tudo. Que escolheram, Raposo? Sei lá, o que a Bárbara escolheu e ela viajou. Olha, se você não tem moral, não jogue sua angústia em mim. Só Pois isso. Eu até parei de sugerir, eu não tenho sugestão minha pro México, pro ouvinte saber. Que isso? Realmente ficou sentido mesmo, foi realmente, poxa, não sabia. Realmente ele não tem dado votos no nosso sistema interno, não. Esse Thiago, gente boa, que tá nem aí pra nada, que é isso? Tá machucado, hein? Eu votar significa perder, então... O Di Gomes escreveu aqui no chat, mas ele fala que queria 2 fabricantes e agora diz que tem medo. Eu não falei não, Di Gomes. O que eu falei é que eu queria que acabasse com a obrigatoriedade de ter que usar 2 tipos de 2 compostos, mas da mesma fabricante. É que hoje você tem que usar, né? Se você larga com super macio, obrigatoriamente na corrida você tem que pôr um macio ou médio, etc. Eu queria que acabasse com essa obrigatoriedade. Mas eu não falei 2 fabricantes, eu falei de 2 tipos de pneus na corrida. Mas Raposo, você acaba com essa obrigatoriedade, você põe os pneus mais rápidos sempre, eu acho que a tendência é ficar mais fácil ainda. Eu acho que essa ainda é uma. Eu repito, é uma coisa superficial, tem que ser uma mudança mais profunda, não vou dizer tudo de novo, o ouvinte já entendeu. Mas eu acho que se acabar com essa obrigatoriedade, você dá ao mais forte a chance de pegar o melhor pneu e acabou, né? Eu ia manter aquela do pneu da classificação, essa eu ainda manteria, né? Então... de repente, uma corrida largar com o pneu mais duro seria a melhor estratégia, mas quem foi pro Q3 não estaria com o mais duro, provavelmente. Então, né, nesse sentido, talvez teria uma mudança. Não sei, né? Teria que experimentar pra ver que. Isso ainda é feito hoje, eles largam com o pneu do Q2. Só que a Mercedes usa no Q2 o pneu que ela quer, então aí complica. O Josué escreveu pra gente também, disse o seguinte: eu queria comentar sobre o traçado do circuito do México, o que é de suma importância para o andamento da corrida. O autódromo Hermano Rodrigues era bem mais rápido do que hoje. A peraltada ou inclinada em espanhol dava grande velocidade aos carros. E o porquê da importância do traçado da corrida? Os pneus Pirelli de Berg suportavam o calor do México, dando a ele um ritmo fenomenal, ao qual o Senna e Prost, com motores aerodinâmicos para o circuito, não deram conta. O circuito também foi construído no meio de um terreno pantanoso, ao qual se dava muitas ondulações, nas quais também atrapalhavam muitos carros daquela temporada, inclusive podendo resultar na vitória de Piquet, já que o jogo de pneus e a grande quantidade de ondulação o fizeram ter 3 paradas. Eu não sei, né, José, se foi a ondulação que fez o Piquet parar 3 vezes. Ele fez metade da prova só com o jogo, e alguma coisa realmente aconteceu no carro dele depois da primeira parada. Ele teve que fazer algumas outras paradas. Mas alguém quer comentar sobre o circuito, Fábio Campos? Você que amava a peraltada, a gente discutiu isso aqui um pouquinho no ano passado, um pouquinho dessa mudança do circuito. Eu votei no Grande Prêmio, eu coloquei a opção de 1990, justamente por causa de uma ultrapassagem do Mansell tão brilhante, genial por fora na peraltada, que fez com que o Nigel Mansell seja o nome da curva hoje. Tão bela foi a ultrapassagem dele. Eu tenho que fazer essas campanhas aqui, não adianta eu soltar a corrida só depois que a votação acabou eu explicar o porquê que eu coloquei, né? Eu tenho que tentar puxar mais votos, eu tenho que tentar fazer essas campanhas com mais antecedência, ou colocar lá no Facebook, enfim. Vocês pensem um jeito aí, vocês que são chefe, de eu fazer isso aí. Mas 90 eu votei por isso. A ultrapassagem do Mansell naquela curva é tão linda por fora, em cima do Berger, que ele virou nome da curva. Enfim, como a curva não existe mais, parabéns ao Josué por ter lembrado de uma coisa que a gente não pode passar análise de grandes prêmios do México nenhum sem falar nisso, que é a destruição de uma curva que pode não ser a grande curva da história da humanidade, mas era uma curva muito legal, uma curva desafiadora, uma curva temida porque não tinha área de escape, né? Uma curva que fascinava as pessoas, e sempre que o autódromo perde isso, a gente tem que deixar registrado aqui como uma forma crítica de análise. Então, muito bem lembrado pelo Josué. E o Fabrício Dutra, pra gente fechar com os e-mails que recebemos, diz o seguinte: essa já não achei tão interessante.
Muitas mudanças no final por quebras e tal. Os pneus Goodyear não aguentaram tão bem os desgastes, enquanto que os Pirellis e Gerhard Berger foram fortes e renderam muito bem, lhe dando a sua primeira vitória e a primeira da Benetton também. Algo inusitado foi ver o Patrese ao sair do carro após a quebra. Ele tinha uma garrafa dessas de águas que leva para academia pendurada no pescoço. Achei engraçado. Essas corridas são legais porque lembramos coisas da época, do tipo o jeans US Top, ó, segunda vez que é citado o US Top aqui no programa hoje. A Copa do Mundo de 86, que também foi realizada no México e que ainda tinha o Vivo Gordo, o programa do Jô Soares, que ia ao ar depois da novela Roda de Fogo. Não sei se a Babi pegou alguma pérola do Galvão, ela vai vir com as pérolas logo agora, Fabrício. Nessa época eu acho que era mais difícil, acho que essa fase Galvão começou a partir dos anos 90. Bárbara Franzin, as pérolas do Galvão. Mas é verdade, Fabrício tem razão. E nessa época o Galvão com o Reginaldo, eles narravam muito bem a corrida, né? Desculpa, JF, tô falando de transmissão, viu? Me perdoe dessa vez, que é o meu quadro no quadro das corridas clássicas. E eu até, na corrida passada, a gente ficou na dúvida se o Galvão ficava no Brasil e o Reginaldo estava na pista, porque o áudio era complicado, e nessa prova eles tiveram um problema no áudio. E aí deu para perceber mesmo, entender que os dois sim estavam lá no México, por mais discrepante que fosse o áudio dos dois, né? Então essa informação foi interessante também. Mas o que o Galvão surtou foi o Mansell com problemas na largada, né? Então ele já ficou maluco, deu um grito. Até muito provavelmente vocês vão ouvir isso na edição do podcast. Mas ele fala muito sobre o Piquet, né? Que nessa corrida o Piquet tinha que tomar a ponta de qualquer forma, que era isso que ele queria, deixar o Senna atrás para deixar a briga entre ele e o Mansell, e que ele conseguiu. O Reginaldo que citou essa frase, aí o Galvão fala: talvez a pressão para cima do Mansell já tenha dado efeito logo na largada, tremido a perna, que é quando que ele fala, não deve ter conseguido acelerar direito, tremeu a perna. Essa eu achei um pouco engraçada. Aí depois, vir até o 11º é barbada, é só ir na reta e acelerar, depois disso é difícil, todo mundo sabe que o Rosberg não é flor que se cheire. Aí o Reginaldo disse: você não tenha dúvida que é uma troca precipitada para uma prova de 68 voltas, onde o Mansell forçou os pneus e eles se desgastaram, porque o Mansell entrou nos boxes na volta 18. Aí caiu a transmissão, né? Pra quem acompanhou com a narração da Globo, entrou uma outra pessoa no lugar, que eu queria descobrir quem era, eu ainda não descobri. Você não sabe quem é, Babi? Fernando Vanucci. Fernando Vanucci, Olha. louco. Gente, sou jovem, desculpa. É da minha idade. Não, vem que não tem. E aí, como fizeram um link com a Copa, o Galvão mandou, né? Tivemos um problema no áudio aqui, mas pra quem passou um mês na Copa, isso não é nada. Então, vocês imaginam Copa como que foi no mesmo ano, né? Tem esse detalhe, né? Aí ele falou: a Williams está armada até os dentes para a troca do Piquet. E ele fez uma parada em 8 segundos e 3 décimos. E aí ele mandou uma frase muito boa aqui sobre o Berger, falando: ele não parou e vem cheio de má intenção. E a última frase não é do Galvão, é do Reginaldo, que ele diz: o torcedor brasileiro precisa colocar na cabeça que o Piquet tem que ganhar uma corrida, com quebra, seja lá como for. Então, né, o fanismo aí de sempre rolando. Mas eu concordo com o que o Fabrício mandou, que realmente as transmissões eram melhores, então não tem tanta coisa assim que a gente eu consigo, né, anotar dessa corrida. Eu acho que isso é positivo. E esse pessoal tá denunciando a idade aí, falando do jeans e o US Top, né? Porque eu aposto que Cesarino e Dutra deviam sair na rua desfilando seus jeans dessa marca. Não só eles, Babi, deve ter muito mais gente aqui nesse podcast que usou o US Top. Alguns não devem nem saber do que se trata, que eu imagino também. Pessoas aqui que estão comentando são mais jovens, outras daquela época. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que você falou assim, mencionou, mas não mencionou
o segundo ato, que foi a largada da corrida, Mansell ficando, e os brasileiros, né, disputando na primeira curva. Eu não sei se você lembra, o Galvão falando, ai, cuidado que vai bater. Ai, né? É, tipo assim, opa, não façam isso, garotos, porque senão a audiência vai pro chão. Meninos, minha audiência, por favor, né? Minhas regras, minha corrida. Exatamente. E assim, para quem quiser entender um pouco também de negócios da Fórmula 1, negócios a respeito sobre a competição, patrocínio de pilotos, tudo mais, já que falaram tanto de patrocinadores, vamos lembrar, esse ano de 86, é até bom falar, a Globo tinha uma cota de patrocínio do Banco Nacional. Banco Nacional que era patrocinador do Ayrton Senna. Nada é à toa. Nós estamos falando de 1986, ano que o pessoal ainda considera uma época assim mais clássica, que as coisas não eram levadas assim tão comercialmente a ferro e fogo. Ó, prestem atenção nesses detalhes, isso é importante. Não era à toa que o Banco Nacional já apoiava o Ayrton Senna e tinha uma cota comprada da Fórmula 1 na Rede Globo. Uma pena que o diretor de imagem não pegou muito bem essa largada, né? Porque parece que a freada realmente entre Piquet e Senna foi bem interessante, mas ele dá um corte ali, e a hora que volta só aparece o Piquet já à frente do Senna. A TV, a transmissão é algo realmente que melhorou bastante quando a gente vê essas corridas históricas para as coisas de hoje em dia. Mas é engraçado, Raposo, a gente mencionou também rapidinho a questão da peraltada, que não tinha área de escape, mas o restante do circuito que ficou bem parecido, exceto que na parte dos S's não tem mais grama, colocaram asfalto e, de certa maneira, acertaram a mão no asfalto, deixaram ele liso, né? Pelo menos na prova que a gente viu, nas provas que a gente viu lá no Hermanos Rodrigues, tanto Fórmula E quanto WEC e na própria Fórmula 1, acabaram-se essas ondulações que eram uma reclamação, e foram uma reclamação até mesmo quando o Hermanos Rodrigues tinha prova de NASCAR mexicana, no mini oval, era possível ver as ondulações ainda existentes de forma bem acentuada. Mas o que não se perdeu foi essa questão das paredes, né, da área de escape pequena em alguns trechos, né, principalmente no trecho ali da reta oposta, há uma proximidade muito grande ali dos muros, e isso, de certa maneira, traz ainda, querendo ou não, um pouco dessa lembrança desse período de 86 da pista em si, né, que em seu entorno mudou muita coisa. Construíram um estádio de beisebol que depois foi desativado e hoje é onde passa um dos trechos da pista, né? E assim, é curioso ver essas alterações, mudanças, mas numa pista que é uma das que tem mais similaridades do que era no início da sua trajetória na Fórmula 1 ao que é hoje. Talvez até por ter ficado esse hiato tanto tempo longe, e isso acabou se mantendo. Resultado final da corrida: Berger, Prost, Senna, Piquet, Mansell, Alliot, Boutsen, De Cesaris e Christian Danner e Jonathan Palmer, os 10 primeiros colocados. Este foi o GP do México de 1986. E agora a gente dá um pulo para os nossos dias. Vamos falar sobre o Grande Prêmio de Austin, GP dos Estados Unidos de 2016, que aconteceu no último final de semana, depois da vinheta de Thiago Santa Rosa.